Tudo bem, irmãos? Tudo na graça do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Muito boa tarde para quem está aqui agora no culto da quarta-feira, você que está em casa no sábado, ou você que nos acompanha em qualquer outro dia através das redes sociais. Que Deus abençoe todos, assim como vocês serão abençoados aqui. Quem está em casa também vai ser. Amém, gente? Você que está aqui na igreja pode se assentar. Vamos buscar a presença de Deus. Nós vamos abrir nossa Bíblia. Meu amigo vai passar a Bíblia para vocês ali também, em nome de Jesus. Vamos ali, gente, abrir nossas Bíblias no livro de Lucas capítulo 10, a partir do versículo de número 16. Lucas capítulo de número 10, versículo 16. Quando falamos de família, nós temos que entender que o propósito do Senhor Jesus é salvar todo ser humano. Todos nós temos o direito de ser salvos mediante a nossa confissão, aceitando Jesus Cristo como o Senhor de nossas vidas. O sacrifício da cruz do Calvário então vai ser validado em minha vida, e então eu passarei a ter o direito de ser salvo, amém? Então todos aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador, ainda não têm a salvação na sua vida, mas todos nós podemos alcançar se nós abrirmos o nosso coração. Aqui na igreja a grande maioria já é batizado, já está andando com Jesus. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Isso, com alegria, já estamos andando e caminhando com Jesus, mas muitos amigos ainda estão em casa. Algumas pessoas nunca ouviram sequer falar de Jesus, e se ouviram falar de Jesus, nunca deram a devida atenção à palavra. A palavra é o que faz com que a gente seja norteado para andar em caminhos de luz, em caminhos de paz, em caminhos de glória. Diga amém por isso. E a palavra de Deus que será ministrada ao nosso coração, partimos aqui de Lucas 10, versículo 16, porque eu queria comentar com você algo que Jesus disse. Jesus falou acerca dos discípulos que tinham vindo fazer a obra de Deus. Jesus chamou os 70 discípulos, e eles voltaram felizes, dizendo: Senhor, nós fizemos a tua obra, os demônios se sujeitaram a nós. E Jesus então fala assim: olha gente, se vocês algum dia vocês forem rejeitados, saibam que vocês não precisem ficar tristes, porque a rejeição não será com vocês, a rejeição será por vocês amarem a mim. Então se vocês são rejeitados ao que diz respeito à palavra, rejeitados ao que diz respeito à fé, as suas orações, não fique chateado não, porque Jesus disse que você seria rejeitado por você andar com Jesus. Vamos fazer entendimento sobre isso? Lucas 10, versículo 16, é o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas 10, versículo de número 16, posso fazer a leitura? Posso fazer a leitura com vocês? Diz assim o versículo 16: quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e a quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Vamos parar aqui que eu vou explicar um pouquinho. Comentei um pouco, mas eu quero acrescentar algo aqui. Jesus então está dizendo: quando vocês começarem a andar como discípulos, quando vocês começarem a fazer a obra a qual eu escolhi vocês para fazerem, vão ter pessoas que vão fazer o que com vocês? Vão rejeitar. Por exemplo, vai ter casos que o marido rejeita a oração da irmã, é ou não é verdade? Vai ter casos que a esposa rejeita a oração do marido. Vai ter casos que os filhos vão rejeitar a oração de quem? Dos pais. Vão ter casos que nós vamos ser rejeitados. Vão ter situações que vão tentar bater de frente com a gente, não porque tem raiva de nós, é porque não gostam do Deus que nós servimos, porque não andam de acordo com a fé que nós proferimos. Então Jesus está dizendo: se algum momento vocês estiverem caminhando e vocês ficarem chateados porque alguém está rejeitando você naquela fé que você emprega da palavra, não fique preocupado nem chateado, porque eles estão rejeitando a mim e não vocês. Você já foi rejeitado já o que diz respeito à sua fé? Já passou por isso, de você ser rejeitado, alguém desprezar a tua fé, alguém desprezar a sua oração? Talvez até para você vir para a igreja hoje, eu vou para a igreja agora no culto da tarde, eu vou lá buscar pela minha família, eu vou lá buscar por nós. Você vai fazer o que na igreja de novo? O que adianta você ir para a igreja? Você entendeu o que eu estou dizendo? Essa rejeição. Vai ter casos, até pessoas do nosso convívio, amigos, colegas, parentes, familiares, até mesmo pessoas da família,
que vão rejeitar a sua fé, que vão rejeitar o chamado que Deus deu para você. Jesus te chamou para uma obra incorruptível, não há como corromper a obra de Deus. A obra que Deus faz, meu irmão, pode ter certeza, diz a palavra do Senhor, que a obra que Deus nos chama para fazer, é uma obra que não tem como, meu irmão, o homem corroê-la, não tem como o homem destruí-la. A obra de Deus é perfeita, e Ele quer abençoar a sua casa, Ele quer abençoar a sua família, e para isso você tem que permanecer de pé. Então, se você é um discípulo de Jesus, se a irmã é uma discípula de Jesus, se nós somos discípulos de Deus, nós temos que entender, mesmo quando somos rejeitados, nós devemos continuar, porque a rejeição não é contra nós, é contra o Evangelho, é contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, nós conhecemos o Evangelho, você já deve ter ouvido falar, o Evangelho significa boas novas, boas notícias. Você fala comigo assim: eu quero, bem forte, eu quero ter boas notícias. E as boas notícias estão aonde, gente? No Jornal Nacional? Bem pelo contrário, né? Onde que estão as boas notícias? Deixa eu pegar a minha espada e você pega a sua. Se você está em casa, você tem uma Bíblia, você pode fazer isso também. Onde vem boas notícias? Da palavra. É da palavra de Deus que vem as boas notícias. O mundo está corrupto, o mundo está sujo. Quem esta semana que passou viu aquela triste, é uma decepção, né, gente, saber coisas que ainda acontecem. Vocês viram aquela criança que estava presa em cárcere privado dentro de casa? Alguém chegou a ver isso aí? É uma tristeza, gente. O mundo está sujo, sempre foi. Porém, nós não podemos aceitar essa corrupção do mundo. Nós não podemos aceitar que essas coisas contrárias à nossa fé venham nos desanimar, o que diz respeito à nossa casa. Quem é salvo e tem certeza diz amém. Opa, fiquei com medo agora. Quem é salvo e tem certeza diz amém. Você sabe que eu vou te contar uma coisa? Se você não sabia, aprenda o que eu vou lhe falar agora. A salvação vem por meio da fé. Você já é salvo? Pastor, eu já fui batizado, já aceitei Jesus, tenho andado com o Senhor. Pastor, mas eu sou um pecador. Quem é pecador também assim? Pastor, eu também sou pecador. Só que a Bíblia fala que a salvação é por meio da fé. Nós temos que batalhar nessa fé. Quem é salvo? Quem é salvo? Então, por meio da fé. Fé é o quê? É a certeza daquilo que se espera. Eu sou salvo, e eu posso levar a salvação para minha casa, porque um salvo leva a salvação para a sua casa. Então, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, você salvo pode salvar pessoas, você pode levar salvação para dentro da sua casa. Não se esqueça que Jesus não chamou você para ganhar um monte de pessoas. Jesus chamou você para pregar as boas novas. O que Jesus quis dizer para nós no livro de Marcos 16:15? O que ele quis dizer para a gente? Que nós temos que ir pregar o Evangelho a toda criatura. Ou seja, eu não tenho que obrigar ninguém a acreditar no que eu prego, só que eu tenho que ter certeza no que eu estou pregando. Você tem certeza no Deus que você crê? Sim ou não, gente? Levanta a voz aí com fé, não deixa o sono pegar você não. Se o sono chegar, você faz assim, ó, sai sono. Vamos comigo então assim, ó, sai sono. Isso, não pode dormir no culto não, dormir no culto o café fica mais caro. Né? Então a gente tem que entender isso, gente. A base de que Jesus está passando para os discípulos: vocês vão ser perseguidos, vocês terão batalhas, não fiquem preocupados, porque quando rejeitarem vocês, não fiquem tristes, porque essa rejeição não diz respeito a você, essa rejeição diz respeito ao Senhor Jesus. Então coloque no seu coração: pastor, eu estou lutando por um filho, lutando por uma filha, lutando pelo meu marido, pela minha esposa, eu estou lutando pelo meu cunhado, cunhada, sogra. Pastor, é uma luta essa família, pastor, é um pé de guerra. Meu irmão, se rejeitam quando você fala a verdade, não fique preocupado, simplesmente continue, porque Deus está agindo. Vamos continuar? Versículo agora de número 17, diz assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Versículo 18 disse assim: e disse-lhes: eu via Satanás como raio cair, da onde? Cair do céu. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus,
quando ele fala estas palavras, quando ele abre aqui para esses discípulos, ele quis dizer o que, gente? Não fiquem felizes porque os demônios são expulsos. Preste atenção no que eu vou dizer, para você entender o que significa isso. Quando Jesus disse essas palavras, eles estavam se exaltando, dizendo assim: Jesus, o Senhor nos mandou pregar, e até os demônios agora nós temos poder sobre eles. Diga graças a Deus. O que Jesus quis dizer, gente? Não fiquem felizes porque vocês mandam o demônio cair por terra, vocês mandam o demônio sair da vida das pessoas, porque o demônio é derrotado. É fácil derrotar um derrotado ou não? É fácil pisar na cabeça de um derrotado? Quem que é o derrotado? Quem, gente? Quem caiu como o raio do céu? Ele é um derrotado, ele é um precipitado, irmão. Ele caiu, ele perdeu. Então pisar, como diz, bater em cachorro morto é fácil. Então Jesus quer dizer: não se alegrem porque vocês expulsam os demônios se sujeitam porque vocês usam o meu nome. Agora, ele quis falar isso acerca do que? Versículo de número 19: eis que vos dou o poder para pisar as serpentes, os escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. 20: mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, porque por estar o vosso nome escrito nos céus. Ou seja, você ser salvo, alegre-se pela sua salvação. Você tem que ter seu nome escrito nos céus. Diga graças a Deus. Você tem que ser salvo. Para levar a salvação, você tem que ter salvação. Para você alimentar uma pessoa, você precisa ter alimento para alimentar você e outra pessoa. Você não pode dividir algo que você só tem para você. Você está entendendo ou não? A salvação, quem lembra da parábola das 10 virgens? Eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 não eram prudentes, 5 eram imprudentes. A Bíblia fala que no dia que elas precisaram do azeite, 5 tinha e 5 não tinha. Então tenhamos esse cuidado, para não perder aquilo que já nos foi dado, amém? Jesus deu poder. Agora é a parte que eu acho mais importante aqui da leitura, né? Versículo de número 22: tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E continuando, voltando-se para os discípulos, disse-lhe em particular: bem-aventurado os olhos que veem o que vós vedes. Meu irmão, feliz é aquele que consegue enxergar a fé como você enxerga. Quem tem fé para abençoar a sua casa, diga: minha família seja abençoada em nome de Jesus. Então Jesus está dizendo: feliz é vocês que enxergam, que veem que eu sou o Filho de Deus enviado para abençoar. Feliz é você, meu irmão, que está aqui agora orando comigo. Feliz é você que está acompanhando esta mensagem. Feliz é você que quer aprender de Jesus. Feliz é você que guarda o testemunho do Evangelho. Diga amém por isso. Você que pratica a palavra, você que tem um cuidado de amar a tua família, lutar por ela. Você é feliz por isso. Mas pastor, eu luto e parece não ter resultado. Diz a palavra que quem olha para Jesus é feliz. Pastor, para mim nada dá certo, as coisas não fluem. Diz o Senhor Jesus Cristo: se você anda comigo, você é feliz, você é confiante, você vê coisas maiores. Você olha para aquela família, todo mundo perturbado, bebida, cigarro, droga, prostituição, tanta coisa errada, mas os seus olhos da fé faz você enxergar aquela pessoa e dizer: puxa vida, olha que família abençoada. Olha só, esse homem deixou da bebida, esse homem deixou do cigarro, esse homem deixou daquilo que não presta. Olha esse menino que vivia na boca de fumo, agora ajuda na obra de Deus, é até obreiro da igreja. Diga amém. Amém, gente? Os olhos da fé. Agora, entenda o que Jesus quis dizer. Nós começamos no versículo 16. Quando negam a sua vida, quando negam a sua oração, quando negam a sua fé, a sua dedicação ao que diz respeito à palavra de Deus, não fique triste, que a primeira coisa que nós fazemos é se entristecer quando nós não vemos o resultado. É ou não é verdade? Quando nós não vemos o resultado, a gente fica chateado. Aí vamos fazer o seguinte, vamos em João 12, versículo 48. João é o livro de João. Agora que nós vamos, você está no livro de Lucas, nós vamos passar para o livro de João, que é o próximo livro da Bíblia. 12, versículo 48. João 12, 48. Em nome de Jesus, eu vou ler com vocês. João 12, 48. Acharam aí? Posso ler? Diz assim: quem me rejeitar a mim e não receber o que, gente?
Eu quero que você leia bem alto, bem forte. Não receber as minhas palavras, já tem quem? Ixi, meu irmão. O que Jesus disse? Aquele que não recebe você, não vai julgar ele não vai criticar quem não escuta o que você prega. Por quê? Por quê, gente? Ô Jesus, a gente acabou de ler junto aí. Por quê? Porque já tem quem vai julgá-lo. Agora a pergunta que eu faço: quem vai julgar ele? Olha para o pastor aqui em nome de Jesus. Quem vai julgar a pessoa que está negando você, que está negando a fé? Quem vai julgar? É Jesus. Jesus vai chegar e vai julgar. É o pastor Jefferson, é a igreja da graça. Quem vai julgar? É o padre Zeca, é o padre João, o padre não sei das quantas. É a igreja católica. Isso? O que está escrito aqui? Vamos ler junto, versículo ainda de número 48. Não os julgue, porque a palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Deixa eu explicar uma coisa para você. Espera aí, pastor, eu pensei que Jesus ia vir julgar. A Bíblia diz, o Senhor Jesus dizendo, ensinando para mim e para você: no último dia quem vai nos julgar? A palavra, o que está escrito. O que está escrito aqui? Quem nega Jesus, quem está negando você por amor a Jesus, está negando Jesus, não você. E não adianta eu querer julgar: mas meu marido não se converte, minha esposa não se converte, meu irmão não se converte. Não tem problema, que a palavra vai o julgar no último dia. E o que é a palavra, gente? Agora vem aqui o ponto de interrogação para todos nós. O que significa a palavra? Um dia, se você começar a fazer a leitura do livro de João, por exemplo, diz assim: o verbo se fez carne. Quem é a palavra? Jesus. Quem é o verbo? Jesus. Quem é a palavra? Jesus. Tudo que Jesus ensinou, isso sim será me cobrado. Isso sim o Senhor vai falar: puxa, mas você tinha a palavra, você sabia que tinha que perseverar. Mas meu marido, não quero saber teu marido, você tinha a palavra. Mas é meu filho, você tinha a palavra. Mas o pastor, você tinha a palavra. Então o que vai nos colocar diante no dia do juízo? O que vai estar diante de nós? A palavra. A palavra vai ser nos apresentada. Jesus, eu parei de buscar Deus porque meu marido não vai para a igreja. Eu parei de buscar Deus porque meu filho não adianta. Eu oro por ele, ele não muda. Ele saiu para o mundão, não quero saber mais de igreja não vou saber mais de Jesus não. Quando chegar o último dia, a Bíblia diz que o que vai nos colocar contra a parede é a própria palavra. A Bíblia diz que o pecado da ignorância não é considerado. Vamos pensar o seguinte: o que é uma questão de ignorância? Não aquela pessoa que é ignorante, que fica bravo com tudo, mas a ignorância de não conhecer. Por exemplo, tem coisas que talvez você não saiba que é pecado, tem coisas que talvez você não saiba que é errado, porém, o interesse das igrejas é ensinar a palavra de Deus. A palavra está sendo pregada. Eu não vou ter tempo de abrir, mas talvez na edição coloquem para as pessoas assistirem lá. Em Romanos capítulo 9, versículo 6, se não estou enganado, a Bíblia diz que não que vos haja faltado palavra. O que significa isso? Palavra para te ensinar está faltando? Você acha que falta palavra nos dias de hoje, gente? Não. Onde você vai tem uma igreja, alguém pregando o evangelho, tem alguém ensinando a palavra de Deus. Então a palavra não está faltando. E diz também o livro de Oséias, se não estou enganado: o meu povo sofre porque eles não procuram conhecer. Quando a gente é leigo, não conhece algo acerca da palavra, se a gente não procurar conhecer, nós não vamos saber qual a vontade de Deus. Então eu posso, meu irmão, ser julgado pela palavra que eu não conheço? Não, porém Deus está dando tempo de você aprender. Você tem que ler a Bíblia, você tem que meditar, você tem que buscar, você tem que querer aprender a palavra de Deus. Só que algo que Jesus tocou nesse assunto, que eu achei tão importante dizer para você, que ele disse: não precisa que você julgue teu filho, teu marido, tua esposa, teu irmão, teu pastor, teu amigo, porque quem vai julgá-lo é a palavra. A palavra, aquilo que a palavra diz é o que será feito. Mas pastor, vamos pensar o seguinte: vamos imaginar, por exemplo, uma sentença diante de um juiz. Diante do juiz, ele tem um artigo tal, que é assim, assim. Por exemplo, o artigo 157. O artigo 157
é quando uma pessoa mata alguém e depois rouba alguém e depois mata. É um roubo seguido de morte, é o artigo 157. Aí ele vai preso, aí chega o dia da sentença, o juiz fala assim: puxa vida, mas ele tem vamos dizer que fosse uma pessoa com aparência, sabe assim, de gente boa, de legal, de bacana. Aí a gente olha para a pessoa e fala: nossa, mas essa pessoa não tem cara de quem faria isso. Já viu gente que não tem cara que faz maldade? Já viu gente que tem aparência de que não faz maldade? Já ou não? Nossa, mas parece ser tão bonzinho, parece ser tão legalzinho, nossa. Aí o juiz olha e faz o quê? Gente, não vamos dar sentença para ele não, olha que cara boazinha que ele tem. Eu acho que é até injustiça prender ele. Você está entendendo o que eu estou falando? Não vai ter esse negócio de dó, não vai ter esse negócio de querer, porque tadinho, ele errou só no final, ele viveu a vida inteira com Jesus, mas no final ele resolveu sair da presença de Deus. O que vai nos julgar? É a palavra. Agora, meu irmão, o caldo engrossa, porque agora você está sabendo disso. Se você não guarda a palavra, se você não pratica a palavra, se você não procura andar de acordo com aquilo que Jesus ensina, nós automaticamente perdemos o direito da salvação. Quem quer salvação da tua casa, diga amém. Você quer a salvação da tua casa? Não é das paredes de tijolo não, é do seu marido, dos seus filhos, seu pai, sua mãe. Mas como que isso vai acontecer? Se eu não tenho guardado, não tenho praticado dessa palavra, porque é essa palavra que me dá direito de vencer. A palavra que Jesus disse: eis que vos dou o poder para pisar nas serpentes, diga amém. Não é uma palavra? Não é uma palavra dada? Eu estou te dando o poder para pisar a serpente. Mas agora eu tenho um raiozinho aqui na minha mão. É isso? Não, é o poder da palavra. É a palavra que tem poder. Não é o que você quer, é o poder da palavra. Terminando aqui, versículo 49 agora. Por favor, preste atenção nisso aqui agora. Porque eu não tenho falado de mim. Olha para o pastor. Gente, quando a gente precisa exortar alguém, nós não podemos nos colocar como o exemplo. Quem que é o exemplo? É a palavra. Se a palavra de Deus não é o exemplo para você, você vai olhar para o homem, e olhando para o homem você vai achar erros? Não entendi agora. Você vai achar erros olhando para o homem, olhando para o ser humano? Você vai achar erros? Claro que vai. Por isso que o Senhor disse: vocês têm que dar atenção àquilo que o Pai tem falado, porque eu não falo de mim. O próprio Senhor Jesus, Ele deixou a glória de Deus, Ele deixou de ser Deus para ser filho de Deus, para ser um homem qualquer, obedecendo a palavra. Continuando o versículo de número 49, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de... Gente, quando falamos pelo Espírito, quando falamos pela graça que nos é concedida, pela sabedoria da palavra de Deus, nós conseguimos, irmão, aplicar a fé que em nós foi enxertada no nosso coração, e ali então podemos evangelizar e ganhar almas para Jesus. Quando você está cheio da palavra, você fala e o Espírito Santo age. Pergunto para você: o pastor converte muita gente? Quem acha que o pastor converte muita gente? Você acha que o pastor converte bastante gente ou não? Não, o pastor não converte muita gente. Quem traz a conversão é o Espírito Santo. A Bíblia diz que a palavra pregada, enxertada em nosso coração, produz em nós um arrependimento. Então a palavra faz o que com a gente, amados? O arrependimento. Quem faz com que a gente se arrependa das nossas falhas, dos nossos fracassos? Quem convence o homem do erro? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai usar a tua boca, usar os seus lábios para ganhar a tua família. Por isso você precisa ter o que na ponta da tua língua? A palavra. Se você não tem a palavra de Deus, nada vai mudar, nada vai acontecer. Então a palavra de Deus, ela precisa estar nos seus lábios, independente em qual situação seja. Pastor, eu estou sendo injustiçado. Pastor, eu estou passando por isso, meu marido não me escuta. Se você ler 1 Coríntios 11, 27, 28, 29, 30 em diante, você vai ver, meu irmão, o Paulo dizendo: se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não éramos julgados. Já pensou você julgando você mesmo? Já pensou? Eu vou me sentenciar aqui, eu vou me dar a sentença de ganhar 100 mil por mês. Você cometeu um delito, e ainda você vai receber algo por aquele delito que você fez.
Ou seja, às vezes nós estamos passando, meu irmão, a colocar a palavra a nosso favor de acordo com o que eu quero, não com aquilo que a palavra realmente diz. Quem entendeu, diga amém. Terminando agora o versículo 50, por favor. Diz assim, se você ler comigo, diga amém aí, ó. Eu sei que o seu mandamento é, qual é o mandamento? A vida eterna. Portanto, o que eu falo-o como o Pai me tem. Se você fala de acordo com o que Jesus te ensinou, se você fala de acordo com as boas novas, se você fala de acordo com a palavra, você, meu irmão, viverá a vida eterna. Porque ele está dizendo assim, eu não falo daquilo que eu vejo. Pensa comigo, olhar para dentro de casa e encontrar uma pessoa da sua família caindo de bêbado, vamos dizer assim. Pastor, talvez não vamos falar de vício não, talvez não tenha vício nenhum, mas sabe aquela pessoa difícil de lidar, ignorante, que é a pessoa que não esquece do passado, fica presa naquilo que não parece que vai produzir alguma coisa, mas nunca produz nada. Porque Jesus está dizendo aqui de todo o coração, ele fala, gente, a vontade de Deus é dar a vida eterna, mas para isso eu preciso pregar a palavra que Ele me ensinou. Veja que Jesus Cristo está dizendo o quê? Eu não faço nada a não ser pregar a palavra de Deus, não dele. Então o homem Jesus Cristo, como homem nessa terra, ele tinha um cuidado de fazer o quê, gente? Pregar palavra, 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 palavra. Saiu da palavra, saiu da justiça de Deus. Quando você é usado pelo Espírito Santo na palavra, meu irmão, há conversão, há transformação. Aí você pode levar salvação para a tua casa. Se você recita a palavra, Deus, lá em casa tem uma pessoa que é assim, assim, é difícil de lidar, a vida inteira mexendo com coisa errada. Se você olha com os olhos da fé, você diz, Deus, esse aqui é um homem de Deus. Isso aqui é uma mulher de Deus. O Senhor está transformando essa pessoa que vivia lá caída de bêbada, agora é de Jesus. Aquele que vivia traindo a esposa, agora olha que bonito, até abre a porta do carro para a esposa entrar no carro agora, diga amém. Mas por que isso acontece? Porque você enxerga com os olhos da palavra. A palavra diz que Deus não quer que nenhum homem morra sem a salvação, sem a graça de Deus. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quem é o ímpio? Aquele que não guarda a palavra. Deus não tem prazer em quem vive errado. Deus não tem prazer em quem vive pecando. Por isso, eu preciso, meu irmão, lembrar do que Jesus disse lá em Lucas 10. Ele falou para os discípulos, vocês são felizes por conhecer a verdade. Vocês são felizes por enxergar aquilo que é bom. Pastor, o mundo é mau, mas diga assim, meu Deus é bom. Pode falar, gente, o mundo é mau, mas meu Deus é bom. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Se você olhar para Jesus, você nunca vai desanimar. Jesus é a luz desse mundo, diga amém. Vamos correndinho que eu tenho pouco tempo, lá em 1 Samuel 8. 1 Samuel capítulo de número 8, já estou terminando a minha parte aqui e vamos fazer oração. 1 Samuel capítulo 8, antes de fazer a leitura, eu vou fazer um pedido para você, de você dar uma olhadinha para o pastor aqui, olha aqui um pouquinho. O livro de Samuel é muito conhecido, não sei se você lembra, mas para dar um vislumbre para quem não sabe, até para quem está assistindo em casa, talvez pela primeira vez na TV, está acompanhando agora, o Samuel, ele era um profeta muito usado por Deus, e Deus tinha um projeto muito grande na vida dele, até porque a sua mãe, a Ana, ela era estéril, e não podia ter filhos. Alguém lembra dessa parte da Bíblia? Lembra? Da qual ela não podia ter filhos, ela rogou, clamou, chorou diante de Deus. Deus viu a sua súplica e deu para ela condições de ser mãe. E quando ela fez esse voto com Deus, ela disse, olha, quando esse menino nascer, o dia que eu desmamar, o dia que eu tirar ele do seio, eu vou entregar ele na porta da igreja, porque ele vai ser um pastor. Diga graças a Deus. Então o Senhor ouviu a prece, o clamor da Ana, e deu esse filho para ela. E quando chegou o dia, ela cumpriu a promessa, foi lá e entregou o Samuel nas mãos do profeta Eli, e ele então se tornou um profeta de Deus. E ele, que foi um juiz, foi um homem muito usado por Deus em muitas ocasiões, e no entanto que ele ungiu o primeiro rei de Israel, ele ungiu também a Davi, diga graças a Deus, um homem, historicamente, posso falar para você, um homem excepcional, que andou na presença do Senhor. Até mesmo Jesus, nós sabemos que vem da linhagem da casa de quem? De Davi, era da linhagem da família de Davi. Então nós temos que reconhecer que Samuel, meu irmão, foi um homem usadíssimo por Deus.
Porém, nesse período aqui, até o capítulo de número 8 de 1 Samuel, o Samuel era como se fosse um juiz, aquele que dava vamos dizer assim, as coordenadas para o povo. Ele recebia a palavra de Deus e transmitia para o povo o que deveria ser feito, amém, gente? Amém? Pense comigo, irmão, se não tem rei, não tem presidente, significa que não tem que pagar imposto, significa que eles não tinham conta para pagar para o governo, diga amém. Seria bom não pagar conta para o governo, não? Seria não pagar o leão, não pagar imposto, seria bom ou não seria? Claro que seria. Tem estudos aí que chega até 80% de tudo que a gente ganha o ano inteiro fica para o próprio governo, né? Tudo imposto. Pense comigo, sempre que Deus estava à frente desse povo, eles sempre se tornavam vitoriosos, e eles nunca tinham perdido, porque Deus estava com eles, e Samuel estava à frente desse trabalho. Aí quando passou certo dia, eles vieram até o Samuel, e falaram essas palavras aqui, 1 Samuel, capítulo 8, nós vamos começar no versículo de número 4, a leitura, tá? 8, versículo 4, 1 Samuel 8, 4, diz assim: então todos os anciãos de Israel se congregaram, ou seja, se ajuntaram, e vieram a Samuel que estava em Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos pois agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as... Para que olha para o pastor. Quando então esse povo de Israel percebeu que as nações ao redor deles, os filipenses, olha só, como é o nome dos abençoados, Jesus? Dos filisteus, amonitas, moabitas, toda aquela classe, todo aquele povo que vivia em volta ali do povo de Deus, eles tinham reis constituídos sobre eles, e o povo de Israel falou que nós também queremos um rei. Nós queremos um rei também. Só que uma coisa que eu gosto de comentar quando falo disso aqui, quem já ouviu aquela expressão assim, ó, a grama do vizinho? Boa tarde, gente. Fala com o pastor aí com amor. A grama do vizinho é sempre mais verde, sempre mais bonita. Porque você não é igual aquele homem que abre a porta para o marido, para a esposa dele entrar no carro. Ele é elegante, ele leva a esposa para tomar um sorvete. Olha só, aquela mulher limpa o sapato do marido, não é igual a você. Sabe aquela pessoa que sempre o outro é melhor do que o que você tem? É triste isso, não é verdade? Aí o povo começou a olhar para onde, gente? Para as nações que não serviam a Deus. Meus amigos, não olhem para os exemplos errados. Existem exemplos que são bons de olhar. Não é bom olhar para uma pessoa convertida, que deixou o pecado, que deixou aquilo que não presta, andando com Jesus. Não é bom usar o exemplo dessa pessoa e andar com Deus também? Sim ou não? Agora, seguir o exemplo de quem vive perdido, meu irmão, olha que alegria que ele tem, ele rouba todo dia, mas que feliz que ele é. Olha só, mas eu não quero essa alegria de jeito nenhum. Mas tem pessoas que se entristecem por ver aquele que rouba, que mata, que engana, que trafica, que mente, crescendo e prosperando. Ele faz tudo errado, ele é feliz, e eu que faço tudo certo sou triste. Não, meu irmão, feliz é aquele que tem Jesus, diga amém, aquele que anda na palavra, esse que é feliz. Só que muitos acabam olhando muito para aquilo que os outros têm, não para o que você tem. Então quando chega esse momento, Samuel, ele escuta essa palavra dizendo: o povo quer um rei sobre nós, porque as outras nações têm. Posso falar uma coisa para você? Você tem cotovelo aí, ó? Faz assim comigo assim, ó. Dor. Você não está com vergonha? Dor de cotovelo. Tem gente que olha para o casamento do outro, puxa, podia ser minha esposa, podia ser o meu marido. Por que você não honra o que você tem de ficar olhando para os outros? Por que não honrar o seu Deus, ficar olhando para o Deus que os outros servem? Por que olhar para outro Senhor? Por que olhar para as imagens, para os santos que os outros adoram, se eu tenho um Deus que me escuta quando eu falar com Ele a hora que eu quiser? Por quê? Então veja que o povo é um povo, meu irmão, difícil. E preste atenção, quando o povo se congrega para se ajudar, é uma bênção. Quando se congrega para poder fazer rebeldia, é triste. Ou não é verdade? Tem pessoa que se une com você, ao invés de te ajudar, acaba te influenciando a fazer coisas erradas. E aí você veja que esse povo se congregou. Congregar é se unir. Eles se congregaram, se uniram, tiveram uma reunião e disseram: vamos ter um rei. Nós não queremos saber mais de profeta, não queremos mais de juiz aqui não. Nós queremos um rei como os outros povos. Diga comigo assim: mal hora,
bem forte, mal hora que eles fizeram essa escolha. Não se esqueça, quem veio no domingo passado agora, é bom para não perder domingo. Domingo passado o pastor pregava: as nossas escolhas nos fazem se tornar escravos delas. Cuidado para você não tornar-se um escravo da sua escolha. O povo queria rei, então faz comigo assim, ó, faz assim comigo assim, ó, espera para vocês verem, faz assim, ó, espera para vocês verem. Espera para vocês. Vocês não querem um rei? Deus não é o suficiente para vocês? O Senhor guiando vocês não é bom? Então espera, vocês vão ver o rei. Vocês vão ver o que o rei vai fazer com vocês. Vamos fazer o seguinte, no versículo de número 5, olha o que diz aqui, ó. É o versículo 6, tá? Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de quem? Aos olhos de Samuel. O profeta falou: puxa vida, isso aqui não é bem de acordo com o que é certo, não. Por que vocês querem rei? Ele termina dizendo: quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel fez o que, gente? O que Samuel fez? Preste atenção que eu vou falar. Preste atenção que isso é muito sério. Quando você tem uma demanda, alguma situação para resolver, não tome decisão de acordo com o que vem na tua cabeça. Porque a vontade do Samuel era o quê? Dizer? Qual era a vontade do Samuel, gente? Eu vou ler o versículo de novo. Olha aqui, ó, preste atenção o que diz. O Samuel, ouvindo essa palavra, não pareceu bom para ele, ou seja, já bateu de frente com ele. Ele disse: para mim não é bom, para mim é bom continuar com Deus. Mas ele fez o quê? Eu vou orar a Deus para não fazer nada de acordo com a minha própria. Vamos falar a verdade, quando você fica com raiva, quando você fica irado, a decisão que você toma é a decisão melhor? Por isso nós temos que fazer o quê? Orar para tomar uma decisão de acordo com palavra. A palavra que Deus falar é aquilo que eu tenho que fazer. Só que às vezes nós tomamos decisões de uma maneira errada e não pedimos a palavra, não esperamos Deus confirmar e já vamos resolvendo. É assim que tem que ser, vou fazer assim. E aí as coisas não vão dar certo, porque Deus não está onde não está a sua. Deus não está onde não está a sua palavra. Se a palavra dele não está ali, ali não é vontade de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Porque ele disse que ele exalta a palavra dele acima do nome. A palavra é importante. Quem não guarda a palavra não sabe que está perdendo Jesus na sua vida. Para terminar essa parte aqui, aí ele orou a Deus e Deus respondeu. Sempre que você clama, Deus responde. Versículo 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser. Leia comigo agora bem forte, por favor, bem alto, mais forte que você puder. Pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Lembra que o pastor falou de que Jesus disse para os discípulos? Quando negarem você, quando não aceitarem as boas novas que você prega, as orações que você faz ao seu Deus, quando negarem você, não se preocupe, porque vão estar negando a mim. Lá no Novo Testamento, ele disse: a minha palavra é a verdade. E aonde, meu irmão, nós estamos agora no Velho Testamento. Nem os reis, o período da monarquia tinha começado ainda. O que o Senhor disse? A palavra dele disse para o Samuel: Samuel, pode escutar o que o povo está dizendo, que você não vai conseguir parar eles. Samuel, você não vai conseguir parar, porque eles já decidiram que querem um rei, e não vai ter o que mude eles. Não vai ter o que mude eles. Então não se preocupe, porque eles estão rejeitando eu, não você, profeta. Ah, pastor, o povo não gostou do senhor, pastor. Você, na verdade, não gostou da palavra que é ministrada, não do pastor. Eles não ficaram contra o profeta. Claro que quem estava fazendo a obra era o profeta Samuel, mas a rejeição era contra o próprio Deus. Então entenda, mãe, quando o teu filho: ai pastor, meu filho falou coisas para mim, que meu coração está doendo. Ai pastor, minha filha fez coisas que eu não aceito. Não fique chateada, porque se levantam contra você, não é contra você, é contra. Não se esqueça, se você estiver na palavra, porque se você estiver batendo de frente com a sua própria vontade, com o seu nervosismo, não é Deus não. É Deus na sua vida quando você está guardando a palavra. Não é guardar na gaveta não, é praticar, é fazer, cumprir. Aí se você olhar por um outro lado, você vê o Samuel agora, vamos dizer assim, quem no lugar do Samuel ficaria aliviado? Quem ficaria aliviado? Poxa, não é comigo, o problema é com Deus. Ah, estou nem aí agora. Eu acho que não. Se você ama seu filho, se você ama seu marido, sua esposa, se você ama os seus familiares, seu pai, sua mãe, você vendo eles fazendo o que é errado, você vai gostar? Quem tem coração de Deus aí no seu coração? Pastor, meu coração é de Jesus. Se eu ver um filho meu perdido, eu vou fazer o quê?
eu vou lutar por ele. Mas pastor, ele está me negando. O que Jesus fez na cruz? Pai, perdoa porque eles não sabem. Isso é o quê? Isso é o amor de Deus. Porém, alguns dias atrás eu preguei aqui, não adianta a gente querer ser Deus na vida das pessoas. Ai, ele não consegue, eu vou dar uma mãozinha. Não, não existe mãozinha. Quem dá a mãozinha é Deus. E a mãozinha de Deus é o quê? O que é a mãozinha de Deus? Ele dá a palavra, ele te dá um ensinamento para você praticar. Isso é a mãozinha de Deus, isso é a ajuda de Deus. Aí quando você quer fazer a vez de Deus, você atrapalha a palavra. Você atrapalha a palavra de Deus. Você impede a ação de Deus. Ai, mas eu vou dar mais uma ajudinha. Não, você está atrapalhando o agir de Deus. O agir de Deus age através da palavra, não sai da palavra. Mas pastor, eu vou orar por alguém que não quer. O que o Samuel disse? Senhor, o povo quer um rei. Eu não acho isso certo, Deus. Mas o que o senhor acha que eu tenho que fazer? Pode escutar eles, porque eles não vão querer vocês, vão querer um rei. Aí eu não vou contar a história, porque você sabe bem. Aí então levantaram Saul, colocaram ele de rei, lá no capítulo 12. Vamos no capítulo 12 comigo, por favor, no versículo 13. Eu vou falar bem rapidinho aqui, porque meu tempo já esgotou, na verdade, né? Se você pensar o seguinte, olha para o pastor antes de a gente fazer a leitura. Quando Samuel então colocou Saul, né? Ele foi colocar Saul como rei de Israel. Ele disse: ó, gente, vocês vão sofrer, vocês vão pagar um preço bem alto. Os seus filhos e filhas vão ter que trabalhar de graça. Vocês vão ter que trabalhar de graça para o rei. Mas se vocês querem um rei, Deus está permitindo. Vocês querem, então vai. Existe, diga comigo assim: eu não quero. Fala comigo bem forte: eu não quero viver a vontade permissiva de Deus. Porque existe a vontade permissiva assim. Deus fala: não é para você fazer. Aí você fala: eu quero. Bom, aí Deus fala: você quer fazer? Faz. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Deus até deixa você fazer o que você quer. Ele te dá a liberdade para você fazer, mas é a vontade permissiva, não é a vontade plena, não é a palavra que Deus queria para você. Não era o que Deus queria para o povo, só que o povo quis assim, então a escolha deles foi o que eles estão vivendo. Aí agora chega um momento que Samuel vai falar com o povo: olha gente, o negócio é o seguinte, mesmo servindo a um rei, mesmo estando debaixo de um governo de um rei, vocês andem na palavra. Ou seja, vamos dizer assim, ó, pastor, vacilei, caí. Vamos dizer que você conhece alguém que vacilou, que perdeu a fé, que desviou. Deus não quer salvar essa pessoa também? Sim ou não? Ela caiu, ela falhou. Diga comigo: Deus é misericordioso. Ele é misericordioso, irmão. Por mais que ele falhou, por mais que você falhou, você está me assistindo, você falhou, Deus tem misericórdia. Aí ele diz assim, ó, você escolheu ir por esse caminho, tudo bem, não era para ter vindo por aqui, mas já que você está nesse caminho, faça o quê? Faça o que é certo. Começa a andar com Deus agora. Começa a servir o Senhor em toda a palavra que Ele te der. Versículo de número 13, fica mais fácil para a gente ler. Capítulo 12, versículo 13. Agora pois vedes, aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor, e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não deres ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra os vossos. Então presta atenção aqui, pastor. Quando então o Senhor fala através do profeta, ele diz: gente, já que vocês têm um rei, beleza, só que a partir de hoje, tendo um rei ou não, vocês têm que obedecer a palavra de Deus. Andem de acordo com a palavra. Já que vocês queriam um rei, vocês têm um rei, mas continuem servindo a Deus. Não era do jeito que Deus queria, mas já que vocês têm um rei, sirvam a Deus. Se vocês buscarem, vocês vão achar. Se vocês não buscarem, Ele também vai vos deixar. Então está bem claro aqui para a gente, irmãos, que Deus tem misericórdia. Ainda que você fez uma escolha errada, Deus te dá a oportunidade de voltar atrás, de resolver, de melhorar a situação, de perdoar, de pedir perdão e também de ser perdoado. Amém, gente? Aí, olha que coisa séria. Versículo de número, agora eu vou pular aqui um pouquinho para a gente poder chegar na parte principal que eu queria falar com vocês. Versículo 20 agora vai ser a leitura. Então disse Samuel para o povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém, não vos desvieis de seguir a quem? Ao Senhor, mas servir ao Senhor com todo o vosso coração. Leia bem forte, eu quero que você leia agora com um brado de alegria agora, leia comigo. E não vos desvieis,
pois seguireis as vaidades, que nada aproveitam e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprouve ao Senhor fazer que nós fôssemos o que dele? Povo. Agora, gente, eu queria que você falasse com um brado de júbilo, porque essa palavra aqui condiz para mim e para você, para todos nós, porque mesmo Samuel sendo rejeitado, mesmo Samuel pregador, homem de Deus, juiz, profeta, homem que cuidava do povo de acordo com a vontade de Deus, que andava segundo as sagradas palavras do Senhor, ele agora de coração limpo, de coração tratado, sem mágoa, sem mancha nenhuma, olha o que ele diz no versículo de número 23, eu quero que você leia bem alto comigo, vamos lá, todo mundo junto. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de fazer o quê? De orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e o caminho direito. Diga graças a Deus. O que o Samuel disse? Olha, Deus, Ele quer perdoar vocês, andem no caminho certo, não tenham medo, porque Deus vai guardar a vida de vocês, simplesmente guarde a palavra. Mas o Samuel também diz o quê? Olha, preste atenção, Deus falou a palavra dele, dizendo, eu não tema, gente, eu estou com vocês. Agora o Samuel fala, lembra que o Samuel disse lá atrás, olha, essa palavra de ter um rei em Israel, eu não sou de acordo não. Agora ele mesmo diz, longe de mim deixar de orar. Por que ele fala isso, gente? Vamos prestar atenção nessa parte aqui bem clara. Ele diz, eu não vou deixar de orar por vocês, porque vocês me rejeitaram, porque senão pecarei contra Deus. Deixar de orar pelo marido, deixar de orar pelos filhos, deixar de orar pela esposa, deixar de orar pelos pais, deixar de orar pelo pastor, deixar de orar pelos irmãos, é pecar contra Deus. Mas pastor, me rejeitaram, não vou pregar mais, não vou falar de Jesus, nem vou orar mais por essas pessoas. O que Jesus disse? O que Samuel disse? Longe de mim. Essa palavra veio da boca do Samuel, não veio da boca de Deus. Ele disse, eu vou continuar orando por vocês, porque eu não quero pecar contra Deus. Deixar de buscar pela sua família, deixar de buscar pelos seus, é pecar contra Deus, é deixar de crer na palavra de Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém, gente? A palavra de Deus está exaltada, é nela que nós vencemos. Se você não guarda, não pratica a palavra, dificilmente você viverá vendo sua família de acordo com a vontade dele, não sua. Sua vontade pode ser boa, mas a de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele que é bom, Ele que é maravilhoso. Os amigos de casa, Deus abençoe vocês, fiquem na paz de Jesus, que a graça do bom Deus cubra a vida de todos na bênção do Senhor Jesus, amém?